Pai do Senhor, meus irmãos, vamos dar início à segunda parte do estudo Escatologia Bíblica, sendo que na primeira parte do nosso estudo, terça-feira passada, nós falamos sobre os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Nesse estudo nós dividimos estes sinais em 3 classificações. Como vocês lembram, podem consultar nosso vídeo, a live que fizemos na terça passada, onde dividimos os sinais concernentes à volta de Cristo, ligado à nação de Israel, e segundo, ligado à igreja, e terceiro, ao mundo, de uma forma geral. Quando falamos dos sinais que antecedem a vinda de Cristo, nós falamos também que esses sinais ligados a Israel foi o cumprimento quando Israel tornou-se nação, em 1948, cumprindo a profecia bíblica de Isaías, e quando também na Guerra dos 6 Dias, Israel recuperou a capital Jerusalém. Então, esses sinais que antecedem a vinda de Cristo estão aí relacionados à nação de Israel. Os outros sinais são os sinais que estão interligados à igreja, como a apostasia, falsos cristos. Então, toda essa corrente de sinais que nós estudamos na aula passada está relacionada à iminência, à volta iminente de Cristo, que ele pode vir a qualquer momento. E os sinais voltados ao planeta, né, que é guerra, rumores de guerra, peste, terremotos, onde nós falamos sobre esses acontecimentos, que todos os sinais têm se cumprido, está se intensificando a cada dia, né? E o seu ápice, como muitos especialistas dizem, seu ápice será quando Jesus voltar e finalizando na grande tribulação. Vamos dar início agora ao nosso estudo escatológico. Quero só apresentar aqui os nossos irmãos que já estão participando desse trabalho, mas antes eu quero fazer uma oração inicial. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, cuja presença estamos nesta noite, te apresento, meu Senhor, a todos os teus filhos, irmãos, a igreja de um modo geral que está participando desse estudo escatológico. Apresento, Senhor, a minha vida, a minha família, meu Senhor e meu Deus, o nosso país, o nosso planeta que está atravessando, Senhor eterno e santo, essa situação, Pai amado, de pandemia. Peço a tua bênção, repreende o mal, e assim, meu Deus, que sirva para testemunhar da volta iminente de Cristo e que possamos estar mais atentos à volta de Jesus, para que possamos fortalecer a nossa fé, estejamos sempre alerta. Santo Deus de Israel, peço a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Igreja do Senhor, você que está nos acompanhando nesse momento, desde já eu quero apresentar aqui os nossos irmãos. Está conosco aqui a irmã Severa Cristina, evangelista Ayrton, a irmã Lourdes. Estamos ao vivo, Pai do Senhor, a família, Pai do Senhor, irmã Lourdes, irmão Antônio, Deus te abençoe, toda a tua família, em nome de Jesus. Está conosco também Antônio Magalhães. Oi, vamos hoje para a rua e praças anunciar, isso aí pode ser. Estaremos aqui anunciando a palavra do Senhor Jesus. E o arrebatamento da igreja é outro fato importante que diz respeito à volta iminente de Cristo. Jesus, a qualquer momento, pode voltar e arrebatar a sua igreja. Nosso estudo hoje estaremos falando um pouco sobre esse arrebatamento. E esse estudo eu quero dividir, ou subdividir aqui em 3 pontos principais. Vamos dar a parte introdutória, depois estaremos falando sobre as escolas interpretativas do arrebatamento, depois tudo concernente à grande tribulação, o arrebatamento, antes, depois, no meio da tribulação. Tem várias escolas interpretativas que falam sobre o arrebatamento em determinadas circunstâncias. Depois desse apanhado geral das escolas interpretativas do arrebatamento, nós estaremos aí falando do arrebatamento em si. Depois do arrebatamento, nós estaremos dando continuidade logo em seguida, falando da ressurreição, 2 tipos de ressurreição.
Para quem está chegando agora, esse apanhado, esse estudo escatológico é de suma importância para nós, para que possamos estar atentos aos acontecimentos do fim e também livrarmos de especulações, como eu falei no estudo anterior, e estarmos conhecedores, sabendo que realmente as Escrituras Sagradas falam a respeito desse assunto, escatologia bíblica. Hoje, quero repetir, estaremos falando do arrebatamento da igreja. Segunda parte do nosso estudo de escatologia bíblica. Quero mandar a paz do Senhor também aqui para os nossos irmãos que participam agora ao vivo, via Facebook, Lourdes, Evangelista Ayrton, os nossos irmãos, temos alguns irmãos que podem participarem, fazendo parte dessa sala de escatologia bíblica, pois é importante nós participarmos desse estudo, pois sabemos que Deus, Ele concede a cada um de nós entendimento pelas Escrituras Sagradas, pela Bíblia Sagrada, de que realmente Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Meus queridos irmãos, a Ana Lívia Menezes também está conosco, Pai do Senhor, irmã. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E é importante nós analisarmos sobre o arrebatamento da igreja e deixar bem claro que o arrebatamento da igreja faz parte da segunda vinda de Cristo. Como eu falei no primeiro vídeo, na primeira live, terça-feira passada, Jesus ele veio para salvar a humanidade morrendo na cruz do Calvário, implantou a igreja através dos seus apóstolos e ele virá a segunda vez. Essa segunda vinda, ela é dividida em duas fases distintas. A primeira fase é a parousia, ou a fase do arrebatamento da igreja, onde ele virá nos ares, ficará nos ares, e lá arrebatará a igreja. Os vivos serão arrebatados. De modo que, em primeira instância, em primeiro lugar, os mortos em Cristo Jesus, ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira fase da segunda vinda, é a fase do arrebatamento. É essa que nós vamos tratar hoje. A segunda fase da segunda vinda é a sua manifestação gloriosa. Essa aí é depois da grande tribulação, quando ele vir implantar o milênio. Isso aí estaremos falando em outra oportunidade, tá bom? 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 14. Eu quero ler para você as Escrituras Sagradas que diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Dando início ao nosso estudo, agora as escolas de interpretação sobre arrebatamento, existe pelo menos 5 escolas de interpretações sobre o arrebatamento da igreja. Após esse estudo detalhado que eu estarei falando dessas escolas de interpretações, nós vamos falar do arrebatamento em si, concernente a esse grande acontecimento exarado nas Escrituras Sagradas. Aí, finalizando, nós estaremos dando a sequência para a finalização, falando sobre a ressurreição. Os 2 tipos de ressurreição, porque primeiro
a primeira ressurreição estará inserido, ou está inserido aqui nessas escrituras, nesse trecho bíblico que eu acabei de ler. Então vamos lá. O primeiro ponto do nosso estudo sobre o arrebatamento da igreja é sobre as escolas de interpretações do arrebatamento. Nós temos 5 escolas, como eu falei. A primeira escola é aquela que defende que o arrebatamento é parcial. É a escola de arrebatamento parcial da igreja. Esse tipo de escola interpretativa, eles dizem que a igreja será arrebatada, uma parte, a outra parte ficará, a outra parte da igreja. Alguns fiéis que ainda não estão preparados, que não são santificados, melhor dizer, que não são santificados, ficará para passar a grande tribulação. Eles dizem que a igreja vai ser dividida. Esse ponto de vista é errado, é incorreto, pois estará de encontro ao esfacelamento da igreja e contra os estudos e ensinos paulinos das Escrituras Sagradas do próprio Cristo, quando também o apóstolo Paulo ele aplica a igreja como um corpo. E o corpo de Cristo não pode ser dividido. Nós sabemos muito bem que existem pessoas que vão ficar no arrebatamento, mas são aquelas que realmente não tiveram compromisso de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, certo? Mas isso não quer dizer que é um arrebatamento parcial, não. Toda a igreja, de modo completo, será arrebatada. Não vai ser uma parte arrebatada agora, no início da tribulação, depois passa a outra metade pela tribulação, será arrebatado, não. Não existe isso, nenhum amparo bíblico nas Escrituras Sagradas. Eles utilizam de algum tipo de interpretações para dar razão ao seu estudo, mas isso é incorreto. Esse tipo de escola de interpretação não existe. Ou melhor, não existe nas Escrituras esse ensino, esse estudo consistente, baseado fidedignamente nas Escrituras, não. A outra escola interpretativa é a escola pré-tribulacionista. Esse tipo de escola de interpretação sobre o arrebatamento, dizem pelas Escrituras Sagradas, esse é o correto que nós pregamos e que a nossa doutrina está baseada. É o arrebatamento pré-tribulacionista. Ou seja, o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Pois nós sabemos que Cristo Jesus, ele não destinou a igreja para a ira futura. Aqui nós temos grandes e diversos capítulos, versículos da Bíblia que corroboram esse ensino. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. É a escola interpretativa pré-tribulacionista. Aí é baseado nas Escrituras Sagradas, em muitos versículos onde nós estaremos falando, discorrendo ao longo de todo o nosso estudo. Nós temos aqui algumas anotações, e o mais correto pré-tribulacionismo, certo? É onde nós temos, por exemplo, algumas explicações em 1 Tessalonicenses, a leitura que nós fizemos no capítulo 4, versículo 15 a seguir, onde a igreja será arrebatada e os mortos ressuscitarão com Cristo. Ressuscitarão, serão transformados seus corpos e estarão na glória. Depois desse grande acontecimento, começará a grande manifestação, onde o anticristo vai reinar na terra durante 7 anos, que é o período da grande tribulação. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas existe outra escola interpretativa, outras pessoas que defendem que a igreja ela vai passar uma parte da grande tribulação. É a escola do arrebatamento midi-tribulacionista, ou
a tribulação, que a igreja vai passar a tribulação parcial. Eles dizem que a igreja passará aquele período de falsa paz, porque a grande tribulação, ela vai ser durante 7 anos, e esses 7 anos vai ser dividido em 2 partes, 3 anos e meio de falsa paz, onde o anticristo ele vai se manifestar e vai implantar o seu governo, e assim vai querer solucionar todos os problemas mundiais, como fome, doenças e coisas do tipo. E vai estabelecer uma falsa paz. E aí esses que defendem a escola interpretativa mesotribulacionista, ou aqueles que vão ficar uma parte da grande tribulação, ele diz exatamente isso. A igreja passará pela metade da grande tribulação, e aí quando o anticristo quebrar o acordo que ele fará na grande tribulação, que vai dar início à perseguição do povo de Deus, povo de Israel e aqueles que não aceitaram o sinal da besta, aí vai acontecer uma grande perseguição por parte do anticristo, aí a igreja será arrebatada. E isso é o que a escola mesotribulacionista diz, que também é errado. Não é correto dizer assim, porque a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Apocalipse, no capítulo 4, 5 a seguir, lá começa as grandes catástrofes, os grandes acontecimentos apocalípticos. E a igreja do Senhor não passará por nenhum deles. Até porque do capítulo 4 de Apocalipse, seguindo, não se fala mais de igreja. A igreja já tem sido arrebatada. É por isso que a escola correta é a pré-tribulacionista. Ainda existe outra escola, que é a pós-tribulacionista. Essa escola diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. Também estão errados. Torno a repetir, a igreja ela não foi destinada para o sofrimento, para a ira de Deus. Pelo contrário, Deus preparou um povo especial, zeloso de boas obras. E essa doutrina, esse ensino, iniciou-se em Cristo. As definições lá em João, no capítulo de número 14, quando Jesus Cristo ele explica e anuncia para os apóstolos, no versículo de número 1 a seguir: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: irei preparar lugar, e voltarei para buscar vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então isso identifica que Cristo ele já deu uma introdução de como será o arrebatamento. Ele vai vir buscar o seu povo e levar para ele. Então ele não vai destinar para a ilha. Né? E a outra escola interpretativa sobre o arrebatamento é aquela escola que diz que não vai haver arrebatamento. A igreja ela vai simplesmente passar aqui por um período de tempo e já implantar o reino milenial de Cristo. Esses dizem que não existirá a grande tribulação. Mas nós sabemos que do início ao fim das profecias aponta para a grande tribulação, a igreja sendo livre, sendo arrebatada antes de o iníquo, o anticristo se manifestar. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses, porque a cronologia escatológica é essa: arrebatamento da igreja, depois o anticristo se manifesta assim que a igreja será arrebatada, porque o detentor ainda ele está sustentando para que o anticristo não se manifeste. Certo? Nós não podemos dizer se o anticristo já nasceu, certo? O falso profeta que vai ser encarnado pelo diabo, nós não podemos dizer. Mas uma coisa é certa: quando estiver pertinho da igreja ser arrebatada, com certeza o anticristo já está em vida
a pessoa, o ser humano, estará em vida já na terra. Quando a igreja for arrebatada, o espírito do anticristo será tomado, essa pessoa que será o anticristo e a outra besta, o falso profeta. Aí sim eles vão ser manifestos na grande tribulação, iniciará a grande tribulação. Então, prosseguindo, você que nos acompanha, nós temos alguns irmãos aqui participando, certo, desse estudo bíblico. Temos aqui a Sueli, que está participando, André Lucas. Vocês que entraram agora, que estão interagindo, vocês podem fazer alguma pergunta sobre esses acontecimentos apocalípticos. Estamos aqui para responder e dar a resposta de acordo com as Escrituras Sagradas, tá bom? Desde já eu quero agradecer aqui a presença de vocês que estão marcando presença aqui na nossa live a respeito do arrebatamento da igreja. Dando prosseguimento, então Deus abençoe vocês aí, temos nossos irmãos participando. E dando prosseguimento, falando sobre as escolas interpretativas, a respeito do arrebatamento, que é a que nós pregamos, a que nós vivenciamos e a que nós se baseamos, e que é mais embasada nas Escrituras Sagradas, ou a que é embasada nas Escrituras Sagradas, é a escola pré-tribulacionista. Vou repetir. Os pré-tribulacionistas creem, assim como nós cremos, pelas Escrituras Sagradas, né, vale bem a gente ressaltar isso, pelas Escrituras Sagradas, que a igreja vai ser tomada aqui da terra, arrebatada, antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Vamos lá prosseguindo o que é a grande tribulação. Né? O que é o arrebatamento? Né? O que é o anticristo? Tudo isso nós estaremos todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, estudando sobre isso. E hoje, quero enfatizar, estamos falando sobre o arrebatamento da igreja. As definições de arrebatamento da igreja. É uma palavra que no grego dá o significado de rapto. Do grego é harpazo, que tem como significado no latim rápido, tomar à força, tirar com violência, arrebatar. Isso é o significado de arrebatamento. Arrebatar, tirar a força para se encontrar com Cristo. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, como foi a leitura inicial que eu fiz logo no início. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Seremos arrebatados, tomados à força, raptados. Juntamente com eles. Eles quem? Com os que morreram em Cristo. Nós vamos detalhar também essa ressurreição. Aqui do versículo de número 16. Ó. Com eles quem? Os que morreram em Cristo. No caso, eles ressuscitarão primeiro. E aí encontraremos o Senhor nos ares. Esse encontro é uma palavra que no original grego dá uma ideia dos cidadãos daquela cidade saírem da cidade e ir ao encontro de um rei, de um monarca, de um dignatário qualquer, encontrar fora da cidade para depois retornar. Esse é o sentido no original dessa palavra encontro. Arrebatamento é harpazo, é rápido. Então, tomar a igreja à força, isso é arrebatamento. Tomar a força, tomando a força, ou rápido, os cidadãos, como nós queremos exemplificar a igreja, será arrebatada, tomada à força, e vai encontrar o Senhor fora do planeta, nos ares. E lá vai se encontrar com os mortos ressuscitados e transformados, e estarão com Cristo. E aí, como a ideia da palavra encontro é sair da cidade, encontrar a majestade, o rei e retornar, da mesma forma nós vamos fazer como igreja. Vamos se encontrar com Cristo no arrebatamento, por ocasião do arrebatamento, na glória. Cristo ele não vai pisar na terra nessa primeira fase da sua vinda, da sua segunda vinda. Primeira fase, como torno a repetir, a primeira fase é do arrebatamento, certo? É da parousia, né? Então ele estará nos ares, nós nos encontraremos com ele. Aí sim,
vamos para a glória. Só que depois nós estaremos retornando com Ele. Olha a ideia do retorno. A palavra encontro. Encontrar com a majestade para retornar. Então estaremos retornando depois. Depois quando? Depois de 7 anos. Depois de 7 anos, nós no céu estaremos participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro 7 anos. E aqui na terra será 7 anos de grande tribulação. E aí sim, finalizando, nós estaremos retornando com Cristo. É o retorno, que é a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Certo? Que é a sua manifestação, a sua epifaneia de glória, onde todo olho verá nesse retorno, que a igreja, eu, você que me assiste, se nós perseverarmos até o fim, então nós estaremos retornando com Cristo Jesus. Tá certo? Então, mas estudos cronológicos, escatológicos, nós estaremos trazendo toda terça-feira, tá bom? Aqui estamos falando, quero repetir, sobre o arrebatamento da igreja. Prosseguindo, essa é a primeira introdução das definições. Agora, o tempo do arrebatamento. Quando se dará? Vamos ler em 1 Tessalonicenses 5, versículo 4, e depois Mateus 24, 42. Você pode acompanhar aí com a gente, tá? Vocês. Quando se dará? Qual é o tempo do arrebatamento? De início, eu quero vos dizer que não tem data estabelecida. Ano, mês e dia. Não existem datas estabelecidas. Como eu falei no primeiro estudo dos sinais, o que vai determinar essa vinda, esse arrebatamento, em primeira instância, são os sinais que antecedem. E esses sinais, como diz o grande Ciro Zibord, eles serão ápice na grande tribulação. Então, todos os sinais que antecedem a vinda de Cristo, por ocasião do arrebatamento ou da sua manifestação em glória, já tem se cumprido e agora está sendo intensificado, como peste, essa pandemia que estamos vivendo. Então, está sendo intensificado. Desde Cristo, da Idade Média, muitas doenças, muitas pestes têm se manifestado. Com grande intensidade, vai aumentando, né? E aqui não é diferente, certo? Então, o tempo, a data, o mês, o ano, não se tem ideia. O que eu posso lhe dizer que está próximo. O fim está próximo. É o momento de você se conscientizar, nós, nos conscientizarmos, nos santificarmos mais, nos voltarmos mais para Deus e termos uma consciência de que para participar desse arrebatamento não é de qualquer maneira. Tem que estar santo, separado, crendo nesse grande acontecimento e na morte vigária de Cristo que nos dá a salvação. Não é? Então, o tempo não se tem data nem hora. Agora, existe uma palavra que nós utilizamos chamada iminência da volta de Cristo. Pode ser a qualquer momento. Pode ser agora, pode ser daqui mais alguns dias. Mas ele virá. Ele virá. A volta dele será como a volta de um ladrão que vem para minar, roubar alguém. O que isso quer dizer? Quer dizer que não se avisa. Não se diz, eu vou hoje, eu vou amanhã. Não. Apenas os sinais, torno a repetir, apenas são os sinais que nos dão um indicativo. Os sinais são indicativos, certo? Mas não estabelecemos data. Quando será o arrebatamento? Será como um ladrão que mina, como eu falei agora. Né? 1 Tessalonicenses 5 e 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Mateus 24, 42, o próprio Cristo dizendo, por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Versículo 43. Contudo, entendei isto, se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Cristo
ele virá dessa forma, iminente, como um ladrão. Não avisa. Primeira coisa, o ladrão não avisa, então Jesus virá sem avisar ninguém. Segundo, o ladrão, ele pega o que é mais precioso. Cristo vai pegar o que é mais precioso da terra. Eu, você, nós, que aceitamos, que cremos e que temos essa convicção de que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. E ele, o ladrão, quando vem, deixa um vazio. Então, quando Jesus nos tirar dessa terra, essa terra vai ficar vazia e vai ficar um caos. Vai ficar um caos, uma desordem. Como será isso, pastor? De repente eu estarei conversando aqui e sumirei. Você assistindo, alguém andando em um carro, o carro desgovernado, de repente vão olhar, não tem motorista. Vai ser rápido. E quando o retorno de Cristo, por ocasião do arrebatamento, se dará quando o Espírito Santo ele parar de restringir o ministério da iniquidade, do erro, do pecado. O anticristo ele está operando espiritualmente no planeta. Porém, ele não se manifestou ainda porque tem um que está detendo ele, que está impedindo ele se manifestar. Senão ele já tinha se manifestado. E esse, por unanimidade, muitos teólogos, a nossa linha de pensamento, a nossa doutrina assembleiana, acredita que esse que detém o anticristo é o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, ou melhor, 2 a Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículos 7 e 8. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui trata-se do o que o retém é o Espírito Santo. O iníquo é o diabo, que faz com que o anticristo e a besta se manifestem na terra. Ele ainda não aconteceu isso, ele não opera ainda nesse sentido de o anticristo se manifestar, porque o Espírito Santo ele está impedindo. Por que motivo, pastor? Porque nós, a igreja, estamos aqui. Mas vai chegar um momento que o Espírito Santo vai parar de reter e o anticristo vai se manifestar. E assim que se manifestar, é na hora que o Espírito Santo libera o anticristo para operar. Não é que libera, é que ele sai para... Ele está ainda retendo, porque o anticristo ele quer a qualquer momento destruir, acabar e vir operar. Mas o Espírito Santo está dando tempo, porque vai acontecer. Há de acontecer. Mas o Espírito Santo ainda está dando tempo para que eu, para que você, para que todos nós possamos estar preparados. Aí sim, quando ele se manifestar, a igreja vai ser arrebatada. Porém, o Espírito Santo continua operando aqui, na vida das pessoas. É tanto que vai haver salvação na grande tribulação. E é o Espírito Santo que estará também operando. Ele não vai deixar. Não é que ele, se ele parou de resistir para que o inimigo se manifeste, mas ele não vai deixar de operar. O Espírito Santo não vai deixar de convencer a pessoa. Né? Mas a salvação vai ser de outra maneira. Nós vamos estudar isso na parte da grande tribulação. Tá certo? E assim, quando o Espírito Santo ele cessará sua influência que restringe a iniquidade, ele continuará agindo na grande tribulação, convencendo as pessoas, certo? Aí sim o arrebatamento acontecerá definitivo. Qual é a natureza do arrebatamento? Quais os elementos que constituem o arrebatamento? Se nós vemos aqui, tanto em Tessalonicenses, como em
1 aos Coríntios, tanto 1 aos Coríntios como 1 Tessalonicenses, 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, nós vemos a natureza do arrebatamento da igreja. Natureza são os elementos que constituem o arrebatamento. Como é? Primeiro, surpresa. O arrebatamento da igreja será de surpresa. No capítulo de número 15, de 1 aos Coríntios, né, versículo 51, diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 14 a seguir. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, também aos que Jesus dorme, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos isso, versículo 15. Pois isto pela palavra do Senhor, que nós que ficar vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Versículo 16. Porque o meu Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. Ou seja, versículo de número 17 ainda, continua 17. Assim, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar nos ares o Senhor. E assim estaremos para sempre com ele, ou com o Senhor. Então vai ser uma questão surpresa. As Escrituras dizem também que vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos. Isso mostra a velocidade. Vai ser surpresa, invisibilidade. O arrebatamento vai ser invisível. Essa é a natureza do arrebatamento. Primeiro, a surpresa. Ninguém vai ver Jesus voltar. Ninguém vai ver uma comitiva de anjos pegando um, pegando dois, pegando três. Não. Vai ser o elemento surpresa. Elemento surpresa. Um abrir e fechar de olhos. E rápido. Certo? Não vai dar tempo para avisar o amigo, o vizinho, onde Jesus está voltando. Não. Sumiu. Vai ser surpresa e simultâneo. Né? Isso no sentido, você, o irmão aqui, Estados Unidos, Fortaleza, Japão, não abrir, fechar de olhos, todos. Então, surpresa, simultaneidade, invisibilidade, vai ser invisível, invisibilidade, imaterialidade. Olha 1 aos Coríntios 15, versículo 52, no momento, né, que é surpresa, velocidade, num abrir e fechar de olhos, velocidade, ante a última trombeta, porque os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, não vai ser essa carne material, vai ser imaterial, vai ser um mistério. Essa carne vai ser transformada. Quem está na sepultura vai ser transformado também. Um corpo glorioso. Não é que essa carne vai ser descartada, não. Ela vai ser transformada no aspecto espiritual e celestial. Então é o aspecto da imaterialidade. E velocidade, né? Vai ser no abrir e fechar de olhos. Uma coisa assim, indivisível. A palavra dessa velocidade, no grego, eles utilizaram a palavra átomos, uma palavra indivisível, que não é dividível. Certo? Certo? Então vamos dando continuidade ao nosso estudo sobre escatologia bíblica. Nós falamos agora da natureza, que são os elementos constituintes do arrebatamento. Vou repetir: surpresa, invisibilidade, imaterialidade, velocidade e simultaneidade. Surpresa, ninguém vai ser avisado. Invisibilidade, ninguém vai ver Jesus voltar, anjos miridos, não. Imaterialidade, nossa carne vai ser transformada numa celestial. Certo? Há uma transformação, não vai ser descartada, vai ser transformada. Velocidade,
Isso quer dizer, vai ser rápido, de modo que nem o olho verá. Né? Vai ser muito rápido e simultaneidade. Eu aqui, você aí, um irmão em Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Tóquio, Japão, Estados Unidos, simultâneos. Certo? Vamos dar continuidade e vamos falar da linha cronológica. Como vai ser a cronologia do arrebatamento? Depois dessa cronologia, eu vou dar uma pausazinha, tomar uma água e vou apresentar mais alguns irmãos que estão interagindo, que estão, se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, meus irmãos. Fique à vontade, esse estudo é exatamente para isso, para a gente tirar as nossas dúvidas. Vamos finalizando essa parte de arrebatamento, aí dando mais um prosseguimento, depois estaremos falando da ressurreição, que faz parte também do arrebatamento da igreja. Vai haver ressurreição, certo? No arrebatamento. Então, qual é a linha cronológica? Primeiro, no soar da trombeta. Toda essa cronologia do arrebatamento está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 a seguir. Eu li agora há pouco, mas eu quero ler novamente, certo? Quando a palavra de Deus diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor. Aí, versículo 15, começa aqui a cronologia do arrebatamento. Dizemos isso, pois, pela palavra do Senhor. Isso é o primeiro. Cremos que Jesus morreu e cremos que Jesus ressuscitou. Então, ele vai, também os que dormem em Cristo, Deus o trará em sua companhia. Quando Jesus Cristo, nós vamos falar sobre as ressurreições, antes de Cristo, os mortos nós vamos já falar detalhado disso aí, os mortos de Adão até Cristo iam para o seio de Abraão. Quando Jesus veio, na sua primeira vinda, para morrer na cruz, quando ele morreu, ele desceu às regiões celestiais, lá para o Sheol Hades. Hades grego, Sheol hebraico, Sheol Hades, lugar dos mortos, né? Chamam o inferno. E lá ele pegou aqueles que dormiam no seio de Abraão, que estavam no seio de Abraão, de um lado no seio de Abraão, do outro lado Sheol Hades, no meio é o grande abismo. É mais ou menos assim, em questão escatológica. E ele pegou os que estavam no seio de Abraão e transportou para o terceiro céu, que é o paraíso. Por isso que a Bíblia diz assim, os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Então, Jesus virá, ficará na glória. Os mortos em Cristo, que estarão no paraíso, virá com Cristo. Por isso que eles vêm logo. Eles virão com Cristo, os seus corpos serão ressuscitados, certo? E entrará nessa união e virá na companhia de Cristo. Essa é a cronologia. Vai ressoar a trombeta, porque a palavra de Deus, porque o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Logo em seguida Jesus virá, versículo 16, porque o Senhor descerá do céu. Versículo de número 16 também, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a cronologia. Os que morreram vão ressuscitar, seus corpos vão ser transformados, entrará em união espiritual de novo com a sua alma, seu espírito que está no paraíso, e Jesus Cristo trará em sua companhia. E a outra parte cronológica do arrebatamento: os vivos serão arrebatados. Aí sim, se formos nós esperamos a que Deus nos abençoe, que sejamos nós, né? Seremos arrebatados, ou seja, passaremos pelo processo da imaterialidade, da transformação do nosso corpo, matéria,
em espiritual, corpo glorioso, celestial, indo para o arrebatamento, se encontrando com Cristo Jesus. Essa é a cronologia do arrebatamento, tá bom? Então, é necessário nós falarmos sobre as ressurreições. São duas ressurreições, certo? Porque a primeira ressurreição, ela é dividida em 3 fases. E a fase da ceifa é essa agora do arrebatamento, quando ocorreu o arrebatamento, tá bom? Vamos dar uma pausa, tá? Você pode ir tomar uma água. Estamos aí a 15 minutos de finalizar o nosso estudo, mas eu quero aqui apresentar mais alguns irmãos que chegaram agora. Nós temos aqui o irmão Elenildo Abel. Pai do Senhor, meu irmão, ali em Brasília. Deus te abençoe, irmão Elenildo. Irmã Severa Cristina, Pai do Senhor, minha irmã. Glória a Deus. Edson Rocha, Pai do Senhor, meu irmão, que está participando do nosso trabalho. Irmão Antônio, gerente dos Correios, Pai do Senhor, meu irmão, que está participando. Nosso irmão aqui da igreja, dirigente de congregação, trabalha aqui na obra do Senhor. Está a irmã Francisca da ilha, Pai do Senhor, irmã Francisca, os irmãos da ilha, estão participando desse estudo maravilhoso sobre o arrebatamento da igreja. A Severina, Lenilda Bel, os nossos irmãos que estão aí participando, interagindo, louvado seja Deus. E nós estaremos, nós temos aí alguns irmãos já ao vivo, participando do trabalho do Senhor. Demos uma pausa assim só para tomar água, se você quiser ir tomar um pouquinho d'água aí, um pouquinho de café. Depois estaremos já dando prosseguimento. Eu quero fazer uma recapitulação aqui do nosso estudo, depois estaremos dando continuidade. Hoje nós estamos falando do arrebatamento da igreja. Eu dei uma introdução sobre o arrebatamento, fiz uma pequena revisão do estudo passado, dos sinais que antecedem a vinda de Cristo. E o nosso estudo hoje tem se dividido em 3 grandes tópicos. Primeiro tópico, eu falei das escolas interpretativas do arrebatamento em relação à grande tribulação. Tem as escolas interpretativas do milênio, as escolas interpretativas do milênio, relacionadas ao milênio, nós vamos falar delas no período aí, quando nós estivermos falando do milênio, tá bom? Então, assim, essas 5 escolas que interpretam o arrebatamento parcial, diz que uma parte da igreja vai ser arrebatada, a outra não, errado. Tem os pré-tribulacionistas, que somos nós, que nós cremos, pelas Escrituras Sagradas, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, até porque Deus não destinou a igreja para a ira, mas sim para viver com Ele eternamente. Mas existem também aqueles que interpretam o arrebatamento como pós-tribulação. São os pós-tribulacionistas. Dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Também é errado. Isso não tem como, porque Cristo ele não destinou a igreja para isso. Tá? E existem aqueles que dizem que a igreja são os mides ou meso-tribulacionistas. Eles dizem que a igreja vai passar pela tribulação até 3 anos e meio, que é aquele período de falsa paz, e depois será arrebatada para depois retornar com a igreja. Sendo que também isso não tem como, porque mesmo no tempo da falsa paz existirá o juízo de Deus, as taças, os aios, né? Não vai existir grande tribulação, porque vai vir a ira de Deus vai derramar sobre a terra e a igreja não vai passar por nenhum dela. Então não tem como também ela passar pela metade da grande tribulação. Né? E existe aqueles que dizem também que não vai existir nem grande tribulação. A igreja já vai logo reinar no milênio. E esquecem, não querem entender ou ver todos aqueles aios, né? As trombetas, os selos do Apocalipse, que vai ser grandes catástrofes quando a igreja for arrebatada, vai ser grandes catástrofes que estará acontecendo aqui na terra, destruição, mortes, muitas coisas ruins estarão acontecendo aqui, né? E a igreja não vai passar por isso. Por isso que nós cremos
nessa escola interpretativa que é baseada nas Escrituras, os pré-tribulacionistas, tá bom? Então falei do arrebatamento em si, que eu dividi aí em 4 pontos. Primeiro eu dei uma definição, que é arrebatamento, tomar força, né, rapidamente, arrebatar e levar ao encontro do Senhor, um encontro que representa se encontrar com a majestade, sair daqui deste mundo, se encontrar com a majestade, depois retornar por ocasião da sua grande manifestação, depois da grande tribulação, né? Então dei essa definição. Depois eu falei da natureza, ou do tempo do arrebatamento. O tempo do arrebatamento não tem data específica. Sabemos que o Espírito Santo ainda está coagindo a ação do inimigo se manifestar. Aí sim, quando ele cessar, que se manifestar, ou melhor, a igreja será arrebatada e o anticristo vai operar, né? Eu falei do tempo, que é mais ou menos nessa ocasião. Falei também da natureza do arrebatamento, né? A natureza que é invisibilidade, imaterialidade, surpresa. Então, todos esses assuntos eu vou detalhar para vocês: a natureza, que é a surpresa, invisibilidade, imaterialidade, velocidade e simultaneidade. E, por fim, eu dei a cronologia do arrebatamento. Jesus vem, a trombeta, com o soar da trombeta, voz alarido, voz de arcanjo, a trombeta de Deus. Jesus Cristo vem, os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados e arrebatados, e assim nós estaremos com o Senhor. Então, esse é a cronologia. Agora vamos falar dessa ressurreição, para finalizar o nosso estudo. Está conosco aqui o irmão Marcelo, a irmã Lourdes, né? A nossa irmã aqui, ela... Boa noite, pastor Francisco José e para o Arnaldo, que estão presentes na casa do irmão Antônio. Muito bem, Deus abençoe, meus irmãos que estão na casa do irmão Antônio, o José e Arnaldo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe. Então vamos finalizar o nosso estudo sobre arrebatamento, falando sobre os tipos de ressurreição. São 2 tipos de ressurreição. A primeira ressurreição, ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é a fase das primícias. Quando Jesus ressuscitou, Jesus é as primícias da ressurreição. Quando ele ressuscitou, ressuscitou alguns santos também, por ocasião da ressurreição de Cristo, onde andaram na Cidade Santa, ali é as primícias da ressurreição. Esse ensino de ressurreição está escrito em João, no capítulo 5. O próprio Cristo, versículo 28 a seguir, o próprio Cristo, ele fala dessa ressurreição. Quero ler para você Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o apóstolo João. Cristo, ele dando início, introdução a esses 2 tipos de ressurreição, certo? Está em João, você pode acompanhar aí na tua Bíblia, no capítulo 5, versículo de número 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Existem as 2 ressurreições, primeira e segunda ressurreição. A ressurreição para a vida é essa que nós estamos dividindo em 3 fases. Primeira fase, Cristo, as primícias, certo? E alguns santos do Antigo Testamento, por ocasião quando Jesus ressuscitou. Essas são as primícias, primeira fase da ressurreição dos justos, né? As primícias. Está em 1 Coríntios também, 1 Coríntios, capítulo de número 15, 1 Coríntios 15, versículo de número 20. Importante nós lermos esse trecho bíblico,
porque essa ressurreição, capítulo 15, 1 Coríntios, versículo de número 20. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aqui está a primeira fase da ressurreição dos justos, da primeira ressurreição. Né? Primeira fase, Cristo as primícias. A segunda fase é a fase da ceifa. Quem são esses que estarão ressuscitando nesta fase? Os que morreram em Cristo, por ocasião do arrebatamento. Cristo virá arrebatar a igreja, os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Já bati muito nessa tecla, os mortos em Cristo ressuscitarão. Esses serão os justos, os crentes de Cristo, ou melhor, ressuscitarão de Adão até Cristo, são os do Antigo Testamento, e os de Cristo até o presente momento, ou até quando Jesus voltar. É a segunda ressurreição. São os mortos em Cristo, incluindo aqueles do Antigo Testamento. Por que os do Antigo Testamento estão incluídos aí? Porque eles aceitaram, eles receberam a salvação. Como era a salvação no Antigo Testamento? A salvação no Antigo Testamento era baseado na obediência em Deus, na futura, podemos dizer assim, na futura esperança do Messias. Ou seja, Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas de Deus. Então, todos esses, eles adquiriram salvação baseado no sacrifício do Cristo, do Messias. De que forma? Obedecendo a Deus e acreditando nessa esperança, na esperança que o Messias viria. Então, toda a salvação é baseada no Cristo, até a do Antigo Testamento. Certo? Por isso que o apóstolo Pedro, ele diz que Cristo, ele foi revelado, né, no Antigo Testamento. Ele se apresenta no Antigo Testamento. Porém, ele só foi manifesto no Novo Testamento. Mas do Antigo Testamento, as pessoas do Antigo Testamento, eles já acreditavam, eles tinham a esperança no Messias. É tanto que o proto-evangelho, em Gênesis 15, 3,15, quando Deus anunciou o Messias, que era a semente da mulher para Adão e Eva, eles acreditaram. Né? Então, esses aí, que foi exatamente aqueles que Cristo pegou do seio de Abraão, morreram nessa esperança, levaram para o paraíso. E aí sim, eles vão ressuscitar, certo? Na segunda fase, que vai ser no arrebatamento. Há quem diga, alguns especialistas, algumas obras escatológicas, que os santos do Antigo Testamento só serão ressuscitados lá no Apocalipse, junto com os mártires da grande tribulação. Né? Mas a minha concepção, e que a maioria dos nossos especialistas em escatologia assembleianos pregam, ensinam, e assim eu também creio assim. Certo? Até porque quando Jesus morreu, que desceu ao seio de Abraão, ele levou cativo o cativeiro. Está lá em Efésios. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele pegou aqueles que estavam no seio de Abraão, levou para o paraíso, certo? Para o terceiro céu. E lá, quando acontecer a ressurreição, eles vão encontrar, junto com aqueles que aceitaram Jesus de Cristo, até por ocasião do arrebatamento, eles vão se unir e vão ser levados para a glória, para o céu de glória, a habitação do Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Então é isso que nós acreditamos. Então a segunda fase da ressurreição é essa. É a fase que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Quem vai ser ressuscitados nessa segunda fase da primeira ressurreição? Vou repetir: os do Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento, desde Adão até Cristo, e desde Cristo, aqueles que viveram com Cristo, os apóstolos, e aceitaram o Messias,
até o dia do arrebatamento. Tá certo? Mas vai dizer a terceira fase dessa primeira ressurreição, que será em Apocalipse, capítulo de número 7. Essa aí vai ser o restolho, que se chama de restolho. A do arrebatamento, a segunda fase, é a ceifa. E depois vai ter o restolho. Restolho é aquela parte da colheita que sobra, né? Vai ser os mártires, aqueles que morreram na grande tribulação, que foram degolados por amor à palavra. E lá em Apocalipse está escrito que eles chegam todos com salvo na mão, adorando o Cordeiro. E eles perguntam, de onde esses virão? Esses vêm da grande tribulação. Essa aí é o restolho, é a terceira fase da primeira ressurreição. Certo? Prosseguindo, a segunda ressurreição, para finalizar o nosso estudo, já são 7 horas, já decorreu 1 hora, para finalizar, a segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, daqueles que não quiseram Cristo, de Caim até o arrebatamento, a grande tribulação, todo o percurso da Bíblia de Caim até o grande trono branco. Esses aí, até Apocalipse capítulo 20, que vai ser o grande trono branco, o grande juízo final, esses vão ser ressuscitados para a condenação eterna. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. É a segunda ressurreição, é a ressurreição dos ímpios. Tá bom? Então, meus queridos irmãos, vocês que participaram, eu quero agradecer a todos. E qualquer dúvida você pode rever todo esse estudo, pode fazer perguntas e com certeza estaremos prontos para vos responder agora ou depois. O importante é não ter nenhuma dúvida, né? Então, meus queridos irmãos, todos vocês que participaram dos trabalhos dessa tarde sobre o arrebatamento da igreja, nós temos aqui os irmãos que interagiram, que ainda estão ao vivo. Eu quero desejar a todos uma boa noite, que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus. E na próxima terça-feira, hoje, estudamos o arrebatamento da igreja, muito produtivo, né? O arrebatamento da igreja. E na próxima terça-feira, como eu falei, esse estudo ele está na cronologia dos acontecimentos escatológicos. Sinais que antecedem a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. O que acontecerá depois do arrebatamento da igreja? Para nós, os salvos, aqueles que participarão do arrebatamento da igreja, para a igreja do Senhor, será o tribunal de Cristo. Estaremos estudando o tribunal de Cristo na próxima terça-feira, se Deus quiser. A paz do Senhor para todos, que Deus abençoe. Eu quero fazer uma rápida oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento te agradeço por esse dia o Senhor ter nos concedido, Senhor, este momento para transmitir a tua palavra. Abençoa a tua igreja, Senhor, capacita, orienta, alegra os corações, prepara suas vidas espirituais. Meu Deus e meu Pai, não deixa, Senhor Jesus, o caos, não deixa, Senhor, as preocupações, Senhor, atingir a fé, mas que estejamos sempre prontos, preparados para te servir um dia, Senhor, participar desse grande arrebatamento. Nos guarde e protege debaixo do teu sangue, nos abençoe em tudo, Senhor, pois eu peço a tua bênção, é sobre todos, é no nome de Jesus, que vive e reina para sempre, para a glória de Deus, e a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Deus os abençoe, em nome de Jesus.